4620/2014 e 4621/2014, em cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O calendário das audiências públicas já foi distribuído previamente e publicado no Diário Oficial do Município. Cada secretário convocado terá um prazo máximo de 30 minutos para sua explanação. Em seguida, será aberta a palavra aos vereadores, caso queiram, por 5 minutos, e aos demais interessados por 2 minutos. Na sequência, o secretário efetuará os devidos esclarecimentos. Convidamos para vir fazer parte da mesa e prestar as informações necessárias senhor Geraldo Sérgio Nogiri de Siqueira, secretário adjunto de Finanças. Se o secretário esteja com a palavra por 30 minutos. Bom dia a todos. Espero esclarecer qualquer dúvida que haja nessa casa com relação ao orçamento da Secretaria de Finanças. Nosso programa é a gestão de administração tributária e fiscal, modernização da gestão de finanças. O objetivo é elevar a arrecadação sem aumento da carga tributária individual, de forma a universalizar as obrigações e serviços públicos. Nossa política é a melhoria da gestão da arrecadação, combate permanente ao elevado nível de sonegação e redução do índice de inadimplência, evitando-se aumentos na carga tributária e buscando ampliação de base de incidência dos tributos cobrados. O indicador é crescimento de receita. Nesse quadro, nós temos um apanhado de 2011 e as suas elevações, as suas quedas, de 2011 a 2014. Nós temos o IPTU, ISS, ICMS, nossa dívida ativa, IPVA, Fundeb e SUS, e demais receitas correntes. Temos um quadro de variação. Qualquer dúvida, depois estamos abertos aos questionamentos. Próximo quadro, Rodrigo. Isso são, em que pese os problemas que a administração teve com quedas no Estado, na Federação, Guarulhos se manteve praticamente em alguns impostos estável, sem perda de arrecadação e, por sinal, com alguns aumentos. Nossa lei orçamentária para 2015 prevê a gestão e administração do programa 4.139.000, execução orçamentária contábil no valor de 2.199.000, gestão da receita 20.690.000 e a modernização tributária fiscal em torno de 6, fazendo um total de 27.035.000. Nossa natureza de gastos e despesa, pessoal em cargos, 15,8 milhões, outras despesas correntes, 11,1 milhões, nossos investimentos giram em torno de R$20 mil, fazendo um total de 27.035.000. Estou aberto a qualquer questionamento da casa. Concluída a explanação do senhor secretário adjunto, passaremos aos questionamentos. Primeiramente, com a palavra ao nobre vereador Guti para o seu questionamento por 5 minutos. Bom dia a todos, bom dia presidente, Laércio, ao qual cumprimento e parabenizo pela condução dos trabalhos até agora, já finalizando. Parabéns por tudo que veio desempenhando e fez um brilhante trabalho.
Cumprimento o secretário de Finanças, a qual cumprimento a todos que estão assistindo e aqueles que estão também assistindo pela TV Câmara. Bom, não poderia deixar de vir aqui e perguntar sobre o pacote da maldade, né? O pacote da maldade são aquelas propostas que vieram para essa casa. Uma até foi retirada, que é a questão do aumento do IPTU. Graças a Deus o Executivo Municipal teve um bom senso e retirou esse projeto. Mas ainda existem dois, em especial, que realmente deixa o morador guarulhense, deixa o empresário guarulhense meio atônito, né? E sobre eles eu gostaria de falar. Então a questão, primeiramente, do ISS, qual que será a conduta de vocês a respeito do ISS? Vai continuar na casa? Porque trata de terceirização de mão de obra, né, aumentando a alíquota de 2% para 5%. Existem alguns entraves aí e provavelmente vai atrapalhar muito a questão da aceleração e desenvolvimento da cidade. Então, qual o motivo, o que motivou a essa majoração do ISS? E quanto à taxa de luz também, né? A gente sabe que muitas pessoas estão falando por aí que é obrigatório a criação da taxa da luz, mas não é não. Tem vários municípios que não estão criando e estão suportando. Então, quais são os principais motivos que levaram o Executivo Municipal a mandar esses 3 projetos? Na verdade, um já foi retirado, que é do IPTU, graças a Deus, mas esses outros 2. Quais foram os reais motivos e por que estamos sobretaxando e criando taxas ao município guarulhense? O que eles fizeram de mal para a cidade? Muito obrigado. Com a palavra, o nobre vereador, doutor Alexandre Dentista, para seus questionamentos por 5 minutos. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Secretário, parabenizar o seu trabalho juntamente com a sua equipe. Eu gostaria de 2 questões, secretário. Primeiro, eu venho brigando pelos profissionais liberais da nossa cidade, principalmente pelo cirurgião dentista. Gostaria de contar com o apoio do senhor para uma redução do ISS de todos os profissionais liberais da cidade, visto que a classe dos dentistas em São Paulo e alguns municípios ao redor de Guarulhos não pagam o ISS. E gostaria também que pudesse ser retirada a taxa de fiscalização e a taxa de publicidade dos profissionais liberais. Esse é o primeiro questionamento. Segundo, eu gostaria que pudesse aumentar o recurso financeiro para a Secretaria da Saúde, para que a Secretaria da Saúde possa contratar mais médicos, possa valorizar os profissionais da saúde e que possa ser construído mais leitos hospitalares na nossa cidade para um atendimento mais digno da nossa população. Então, combinei com o secretário Carlos Derman, tenho cobrado algumas situações precárias na saúde do nosso secretário e o secretário da Saúde já faz a parte dele. Teria a obrigação de investir 15% e já está investindo o dobro, 30%. Então, gostaria de contar com o apoio da Secretaria de Finanças para um recurso maior para a Secretaria da Saúde, para poder ter um atendimento melhor para a nossa população. Muito obrigado. Não havendo questionamento de nenhum outro colega, passo a palavra ao senhor secretário para os esclarecimentos necessários e respectivas respostas. Com a palavra, senhor secretário. Vou responder, então, porque o nobre vereador Guti está no telefone, vou responder tá. Doutor Alexandre, a redução que o senhor solicita é necessário um estudo de impacto. No princípio de isonomia, se eu tiver que, eu não, mas o executivo tiver que fazer alguma remissão de receita, eu preciso de uma análise do impacto que isso possa acarretar nas nossas receitas. Então, me comprometo aqui a fazer esse estudo de impacto, depois informá-lo de como poderia ocorrer isso daqui. Quanto à saúde,
Eu não tenho dados assim, mas toda e qualquer movimentação da saúde, ela recebe repasses da Fundeb. Então, o que acarreta isso é que, por exemplo, se houver investimentos, se houver incremento no custeio, isso é informado ao Ministério da Saúde. E os repasses são feitos. Entendeu? Quem pode mais explicar sobre isso, claro que é o vice-prefeito, Carlos Derman, fala melhor do que eu sobre os repasses da saúde. Respondido? Vereador Guti. Quanto ao COSIP, não diria que é um pacote do mal, mas se faz necessário, porque até julho de 2015, a EDP Bandeirantes só vai trazer energia como se fosse um fio condutor e largar aí. A manutenção e conservação de todo o resto de energia elétrica aqui será por conta do município. Por isso vai ser criado um fundo municipal para isso e um conselho de administração para isso. Se faz necessário, porque isso não está em orçamento algum. Número 2, quanto ao ISS, o pacote que a gente está falando sobre mão de obra temporária, foi por conta de uma discrepância que você tinha num determinado item, 5% e no outro 2%. O que ocorre? A bel prazer das empresas, elas, dependendo do motivo da contratação, ora elas iam para um índice de, antigamente era 5%, nos 2 itens. Posteriormente, passou-se a jogar 2%. Sobre o quê? Todo o pagamento da folha do cidadão. Antigamente eu pegava e cobrava por isso 5%. Agora, eles descontam o INSS, o FGTS, o IR, caso haja, e aí aplica-se o 2%. Então, era um meio do qual as pessoas que empregavam fugiam da cobrança de imposto. E nós estamos acertando essa discrepância agora. Respondido? Senhor secretário, respondidas as questões, eu teria uma questão complementar. Antes, tá. Com relação ao ISS, que o senhor acabou de esclarecer... Desculpa. Relativamente, deixa eu concluir, secretário. Relativamente, talvez o senhor possa complementar na minha fala seguinte, com relação às agências de emprego. Hoje nós temos em torno de 60 agências de emprego instaladas na cidade. O esclarecimento do senhor, dúvida, inclusive, que eu acredito, dos pares que está aqui, tem até um representante da Certem aqui, essa taxa, ela passará a ser sobre a parte líquida, a margem de lucro da agência de emprego? Esse percentual que vai ser aplicado, não 2 mais, e passará a ser 5%? É essa a dúvida, a gente ainda está analisando o projeto em questão, e até para a gente eventualmente ver se pode sugerir alguma melhora, porque as agências estão preocupadas e provavelmente muitas delas vão deixar a cidade de Guarulhos por conta do aumento da carga tributária. Então isso é um prejuízo para a cidade do ponto de vista tributário e também para quem procura colocação profissional. E uma outra questão dentro desse mesmo assunto, o senhor tem para nós qual é a receita a nível tributário hoje que as agências de emprego trazem para a cidade? E com essa mudança, qual é o valor que passará a perspectiva que nós teremos a partir de 2015? Com a palavra, senhor secretário, para os esclarecimentos. Esteja à vontade. Eu tinha falado para o doutor Alexandre Dentista que os repasses da saúde vinham do Fundeb, me confundi, é do SUS, do Ministério da Saúde. Esses dados que o senhor levantou, a receita das agências, em um momento oportuno, eu não tenho esses números agora, aí poderia, no futuro, hoje mesmo, repassar para o senhor?
Eu peço que o senhor, como o senhor não tem essa informação, se o senhor puder passar via ofício para nós até o dia de amanhã, porque isso vai ficar registrado nos anais da casa, documentado, então, até para a gente dar publicidade aos demais pares. Então, se o senhor puder responder para a gente formalmente, oportunamente, eu digo que até amanhã seria adequado. Tranquilo. Perfeito. Pois não. Eu fiz duas questões com relação à implicância da alíquota. As duas eu posso mandar por ofício? O senhor não tem essa resposta nesse momento? Não. Perfeito. Então pode mandar por ofício. A oportunidade seria agora, né? Por conta de que nós estamos realizando a audiência, o pessoal está assistindo pela TV Câmara e se o senhor não tem a resposta, tudo bem. Guti, com a palavra de ordem complementar. Bom, secretário, quero voltar aqui na questão da taxa da luz, né, como a gente chama. Primeiro, qual será o impacto orçamentário da questão da iluminação pública a partir do ano que vem aqui no nosso município? Por que tem que haver esse fomento por parte dos munícipes da nossa cidade? Então, o que isso representa? Qual será a conta de luz que a cidade de Guarulhos terá que pagar? E ainda na minha questão de ordem, sabendo do tamanho do rombo que foi falado por Vossa Excelência, da questão orçamentária, o quanto a Bandeirantes não vai mais fazer as manutenções, o que será pago para a Bandeirantes? O que é pago hoje e o que será pago? Porque as pessoas continuarão pagando sua conta de luz. E isso já não vem embutido no valor da conta da luz. É por isso que vários municípios não vão implementar a taxa da luz. Eu queria saber a diferença. Por que Guarulhos implementa e vários outros municípios não? Com a palavra, senhor secretário, para suas considerações e resposta. Isso é uma determinação da ANEEL. Número 1. Vários municípios terão que entrar, sim, com isso. Talvez municípios muito pequenos não entrem. Número 2, nós estamos fazendo reuniões contínuas com o grupo da EDP, justamente para fazer esse levantamento de quanto é o gasto na manutenção disso, para depois, efetivamente, montarmos uma planilha. Então, não posso, seria leviana da minha parte falar, olha, qual é o impacto orçamentário. Eu não tenho essa informação da Bandeirantes ainda. Com a palavra, vereador Guti, uma questão de ordem pela segunda vez. Presidente, é a última, eu garanto. É que na resposta ficou mais dúvida ainda. Bom, se não há um levantamento completo, se a gente não sabe o quanto se gasta para ter a manutenção da iluminação aqui na cidade, como é que a gente já sabe exatamente quanto vai cobrar do munícipe? Então, me parece meio ilógico. Não sei quem fez as contas, mas é ilógico. Se a gente não sabe o tamanho da conta, como é que que o município paga, como é que a gente sabe o tamanho que o município vai ter que pagar, o tamanho da conta que o município vai pagar? Então, é essa conta que não está fechando para mim. São estimativas. Com a palavra, senhor secretário. São estimativas. Concluiu? O secretário já explicou? Esclarecida a dúvida do vereador Guti, com a palavra uma cidadã inscrita, a senhora Michele Carine Luiz, para o seu questionamento por 2 minutos. Bom dia, senhor secretário. Bom dia a todos. Senhor secretário, sobre o ISS, a respeito das agências de emprego, eu acredito que haja um equívoco na explanação do senhor quando diz que existe um escoamento ou uma determinação arbitrária de nossa parte quando decidimos optar pelo 1704 ou pelo 1705. Isto é uma inverdade.
são dois serviços muito distintos. O 1704, a saber, quem nos ouve, recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão de obra. Na prática, significa quando a empresa nos contrata apenas para selecionar o trabalhador, recrutar e selecionar o trabalhador. A partir do momento da aprovação deste candidato, ele é contratado diretamente pela empresa. Portanto, daí a lógica de ter um preço distinto, uma alíquota distinta da maneira de recolhimento desse imposto. No caso do 1705, a saber, fornecimento de mão de obra, mesmo em caráter temporário, inclusive dos empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários contratados pelo prestador de serviço. Neste caso, quando o cliente nos contrata, nós colocamos à disposição dele a mão de obra para exercer a necessidade transitória de trabalho ou acréscimo extraordinário. Neste caso, senhor secretário, nós somos obrigados pela Lei 6.019 a discriminar na nota fiscal o que é reembolso de salário. Se o senhor fosse um temporário meu, eu teria que entregar o salário ao senhor e a Câmara me reembolsaria de tudo que eu investi no seu trabalho. Então, o seu salário, a Câmara deveria me reembolsar, o seu FGTS, a Câmara deveria me reembolsar, o seu vale-transporte, a sua refeição. Neste caso, é inconstitucional cobrar ISS sobre o seu salário, que não é o meu funcionário. Eu sou uma intermediadora de mão de obra. Portanto, ainda que nós quiséssemos, os maus prestadores de serviço, se assim pudéssemos dizer, não teríamos como fazer esse joguete de um item para outro. Por quê? No momento que o senhor é contratado como um trabalhador temporário, eu sou obrigada a firmar um contrato com o senhor, recolher todos os seus direitos, e isso, consequentemente, vai gerar uma nota fiscal. Uma DS, descrição de serviço, com FGTS que eu paguei, INSS que eu recolhi, o vale-transporte que eu entreguei para o senhor, o período que o senhor auferiu desse vale-transporte. Portanto, se fosse apenas um 1704, eu não teria como gerar essa nota fiscal. Então, portanto, não há como a agência, em livre-arbítrio, decidir, agora eu vou pagar 1704, agora eu vou pagar 1704. Não existe isso. Ainda, gostaria de expor nessa plenária que em 2003 passamos por esse sufoco. Em 2003, o secretário de Finanças, então, senhor Nestor, nos deu uma canetada, como é dito popularmente. O nosso sindicato, eu estou aqui em nome da ACERTEM, que é a Associação do Trabalho Temporário do Brasil, e o nosso sindicato, Sindeprestem, que é do Estado de São Paulo, juntos apresentaram para essa prefeitura, na Secretaria de Finanças, um estudo realizado pela Trevisan. Uma consultoria que apresentou todos os estudos, todos os cálculos, para fazer entender qual é a natureza do nosso negócio. A partir de então, percebido o equívoco que essa secretaria havia cometido, se expediu uma instrução normativa e, em consequência, virou lei. Está na lei, conforme os estudos apresentados. Artigo 10, inciso 10. Na prestação de serviço de colocação ou fornecimento de mão de obra de trabalho temporário, estabelecida na Lei Federal 6.019, de 3 de janeiro de 74, a base de cálculo para efeito do recolhimento de imposto sobre serviço é o valor correspondente à taxa de administração, revertida no valor da remuneração oferida pelos serviços prestados, previsto no subitem 1705, calculada em conformidade com o parágrafo seguinte. O inciso 10, o inciso 11, o inciso 12 e o inciso 13 do artigo 10 da referida lei atual municipal, Lei 5.986, de 29 de dezembro de 2003, já prevê o texto conforme os estudos apresentados. Quero expor, senhor secretário, que neste caso, o seu salário, o seu vale-transporte, o seu FGTS não é nosso preço de serviço. Nós pagamos ao senhor e a Câmara Municipal nos reembolsa. É assim que funciona o trabalho temporário. De que maneira sobrevivemos? Com uma taxa muito pequena, porque cada vez essa taxa tem que ser menor para não reduzirmos os postos de trabalho na cidade. Hoje é uma taxa que, chutando alto, é 20%. Então, se é um salário de R$1.000, o nosso preço é R$200.
Esses R$200 nós vamos pagar os nossos aluguéis, nós vamos pagar nossa conta de luz, nossos funcionários e nossas despesas administrativas. Portanto, o ISS não pode incidir sobre R$1.000, mais o FGTS desses R$1.000, mais o Vale Transporte, o que majoraria em pelo menos 400% o imposto. Não temos fôlego para suportar um aumento desse. Também não temos fôlego para suportar um aumento de 2% para 5% com uma taxa de 20%. Na década de 80, senhor secretário, essa taxa girava em torno de 35% a 40%. Veja você a que ponto chegou o nosso preço, para continuarmos trabalhando e continuarmos gerando emprego na cidade de Guarulhos. São centenas de milhares de temporários que nós colocamos diariamente na cidade, à disposição das indústrias, do comércio e do serviço. Então, gostaria de solicitar uma reunião com a secretaria ou com quem for o adequado, com o nosso procurador jurídico da CERT, para podermos reapresentar esses estudos. De verdade, não dormi essa noite, estou em claro, porque foi um sufoco que nós já passamos há mais de 10 anos atrás, um estudo árduo, que investiu muitos esforços, e esse estudo é como se não existisse agora. Então, gostaria, se o senhor me permitir, de agendar uma reunião com o nosso procurador para que a gente possa discorrer o assunto. Desculpa, seu nome? Michele. Michele, acho perfeito isso. Tranquilamente, vamos fazer essa reunião sim. Vamos reavaliar. A secretaria está aberta para isso. Ótimo. Não tenha dúvida. Saindo daqui, a gente já marca uma reunião. Perfeito. Tranquilamente. Ok. Ok? Obrigada, bom dia. Senhora Michele, o que eu gostaria de acrescentar como presidente dessa comissão especial, que o projeto de lei em questão ele está nessa casa para ser apreciado pelas comissões permanentes e é o momento oportuno da CERT ou quem a represente nos procurar para que nós possamos analisar o projeto tecnicamente, em que pese a senhora ser possível fazer reunião lá com a Secretaria de Finanças. Mas como o projeto está nessa casa, ele provavelmente ainda vai ser votado esse ano, salvo engano, para a semana que vem. Então, é o momento oportuno de discutir essa situação, verificar se o projeto, ora proposto pela municipalidade, está dentro dos princípios constitucionais. E aí, se não for o caso, a gente, enquanto vereadora desta casa, apresentar alguma modificação para trazer ele um pouco mais para a realidade. Então, eu vou pedir que a senhora deixe os contatos conosco, para que a gente possa marcar, se for possível, para essa semana, ou mais tardar uma semana que vem, uma reunião para tratar especificamente desse assunto com a comissão correspondente, independente da vossa conversa que vai ter lá com a Secretaria de Finanças, que é um outro assunto. Perfeito? Perfeito. Desta forma, não há nenhum outro questionamento. Eu só peço para o senhor secretário que realmente traga-nos as respostas que virá via ofício, que eu acho que de bom tom que ela estivesse aqui. Como ela não está presente, eu peço que o senhor traga, eu faço questão de, na próxima sessão ordinária, não hoje, da quinta-feira, ler todas as respostas que o senhor vai nos mandar formalmente, para que o público fique por dentro das dúvidas que foram aqui suscitadas e que o senhor não tenha a resposta presente. Desta forma, não havendo mais nenhuma matéria a ser tratado, declaro os trabalhos da presente audiência pública por encerrado. Obrigado.